Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Irmãos, o Espírito está me dizendo que coisas muito lindas acontecerão nesta noite aqui. Coisas maravilhosas, viu? Para algumas pessoas essa será uma noite inesquecível. Deus vai mudar vidas aqui nesta noite. Eu estou sentindo isso pelo Espírito do Senhor. Que coisas maravilhosas acontecerão nesta noite. Uma coisa que eu peço para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes a gente tem que se aquietar, esperar no Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, ou provando-o, e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Uma pergunta que talvez você faça essa pergunta. Quem sabe você fez essa pergunta hoje. Ou quem sabe lá dentro da tua alma tem esse questionamento. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então fizeram uma pergunta para o Senhor. E ali diz que é um certo doutor da lei. Uma pessoa, doutor da lei eram os escribas, eram as pessoas que interpretavam as escrituras e repassavam para o povo. Mas diz que estava tentando o Senhor, provando a Jesus Cristo com uma pergunta. Interessante que o Senhor Jesus, eles vinham com uma pergunta e ele fazia outra pergunta logo em seguida, né? Uma boa estratégia: a pessoa pergunta, ela responde com uma outra pergunta. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria pedir para você colocar as mãos em seus corações. Talvez algumas pessoas estão até sentindo o bater do seu coração. Enquanto a vida, esse coração estará batendo. E se há vida, há esperança. Muitas vezes você tem se lamentado por escolhas, pelo seu passado, e muitas vezes preso ao passado. E quando nos prendemos ao passado, nós perdemos o melhor da vida, esquecemos do nosso futuro, porque estamos lá presos ao passado. E esta noite, o Senhor quer falar contigo, de muitas maneiras. Esse coração está batendo, teus pulsos estão pulsando. Você tem uma alma, você tem um espírito, você tem um coração, você tem uma mente. E a palavra de Deus diz assim: todo ser louve ao Senhor. Todo ser vivo, os animais louvam ao Senhor. E nós também louvamos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, é o momento da palavra. É o momento em que Tua palavra será ministrada aos nossos corações. Espírito Santo do Senhor, eu quero ser a Tua boca, o Teu instrumento. A minha oração, a nossa oração, que o Teu Espírito seja derramado em cada coração que está aqui, Senhor. Todo aquele coração angustiado, coração preocupado, coração teimoso, coração duro. Mas, Senhor, que o Teu Espírito venha trabalhar em todos nós. Pelo poder do Senhor Jesus Cristo, porque nesse nome há poder. Repreendemos todo o mal, todas as obras das trevas.
caia por terra tudo aquilo que não vem de Deus. Que o Espírito do Senhor, Ele possa trabalhar em nossos corações, esse Espírito possa ser derramado em nossos corações, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Você pode se assentar, filho do Deus Altíssimo. Nós temos então a nossa mensagem de hoje é um tema, uma parábola muito conhecida de todos nós. A parábola do bom samaritano. É uma parábola simples, mas com uma profundidade, com coisas tremendas que o Senhor tem para nos revelar e falar para cada um de nós. Você irá se surpreender. A pergunta para o Senhor Jesus é: que farei para herdar a vida eterna? Uma das coisas que nós não podemos servir ao Senhor por medo do inferno. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo do inferno, de ser lançado para o inferno. Eu creio que esse nunca pode ser o nosso maior objetivo para servir ao Senhor. O inferno existe, temos que ter esse temor em relação a isso, mas de nenhuma maneira o Senhor quer que você venha servi-lo, porque Deus pode te enviar para o inferno. A melhor forma que Deus quer que nós venhamos a servir é que dentro de nós exista gratidão, exista amor. Nós venhamos a servir porque Deus é amor, porque o amor do Senhor nos constrange. Quando nós entendemos o sacrifício de Jesus Cristo, quando nós entendemos o amor de Deus, automaticamente o nosso servir, o nosso voluntariado por Senhor, envolve esse tipo de sentimento de gratidão, sentimento de amor. Aquele sentimento: Senhor, eu tenho recebido tanto de Ti, que eu também posso dar em troca. Poucas coisas, nada se compara a tudo que Deus dá para nós, mas que dentro de nós exista esse desejo de servi-lo e de adorá-lo pelo fato de Ele ser Deus, pelo fato de Ele ser o Criador dos céus e da terra, por ter dado o seu Filho Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus, Ele diz assim: que está escrito na lei? Como lês? O Senhor está dizendo o seguinte: essa pergunta, para herdar, como herdar a vida eterna, já está na palavra. Ou vocês não estão entendendo, ou vocês querem me fazer uma pegadinha. Então, o que está escrito? Vamos voltar para a palavra. Jesus está dizendo, o que está escrito lá a respeito? Você está me fazendo uma pergunta sobre a vida eterna, mas o que está escrito na lei? O que está escrito ali na palavra? E ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tuas forças e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então está ali. Jesus está mandando eles retornar lá ao Pentateuco, ao livro de Deuteronômio, ao livro de Levítico, que fala sobre isso ali. Então, se está escrito, por que vocês estão me perguntando? E disse-lhes: respondeste bem, e faze isso e viverá. Então, faça isso. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma, tua força, o teu entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso e tu viverás bem. E ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, olha, irmãos, amar o próximo como eu me amo,
Mas para eu amar esse próximo, quem é o meu próximo? Onde está o meu próximo? No entendimento dos judeus, próximo para eles eram os próprios judeus. Os estrangeiros, os inimigos, as prostitutas, o ladrão. Essas pessoas jamais seriam meu próximo. Meu próximo seriam somente os judeus. E respondendo, Jesus disse. Então o Senhor agora ele passa a contar uma parábola. Ele faz uma ilustração para dar entendimento a eles do que Jesus realmente queria mostrar quem era o próximo. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram ele e espancando-o, se retiraram, deixando ele meio morto. Essa estrada de Jerusalém para Jericó era uma estrada com uma distância de 27 quilômetros, uma estrada sinuosa, cheia de cavernas, montanhas e muitos salteadores. Muitas caravanas, muitas pessoas eram assaltadas e eram mortas neste caminho. Então, uma estrada muito acidentada e perigosíssima. E este homem que estava nessa estrada, nesse percurso Jerusalém-Jericó, ele foi assaltado. Mas diz ali que o roubaram, o espancaram e o deixando praticamente morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou-o de largo. O Senhor está nos ensinando que por ofício, por obrigação, algumas pessoas sempre deveriam fazer o bem e nunca o mal. Certas pessoas sempre deveriam estar ajudando o próximo, ajudando as pessoas. E o sacerdote que fazia os sacrifícios no templo, o sacerdote que era o representante de Deus na terra, esse, ao ver aquele homem ensanguentado, jogado, praticamente morto, disse: o melhor passou de largo. Isso não é comigo, não é minha responsabilidade. Talvez na cabeça dele ele estava com tantas preocupações de adorar o Senhor, de fazer um belo culto para o Senhor no templo, de todo o seu ofício que ele teria. Mas aquele homem caído, ele passou de largo. O sacerdote e o próximo, que é o levita, muitas vezes representam a nossa religiosidade, irmãos. O sistema religioso. Às vezes a igreja, ela pode ser tão linda, tantas atividades, tantas coisas, e nós nos tornamos religiosos, a tal ponto que aquilo que o Senhor quer que a igreja faça, nós deixamos de fazer. Quando ela se torna uma estrutura gigante, engessada, e aquilo que deveríamos fazer, nós não fazemos. O que o pastor está dizendo? Eu estou dizendo que esse momento que nós estamos aqui como igreja, é um momento maravilhoso.
É um momento necessário para a igreja. É um momento que nós celebramos o nome do Senhor. É um momento que nós recebemos a palavra, nós cantamos, nós estamos em comunhão. É um momento importantíssimo, porque a Bíblia diz que nós temos que nos reunir no templo. Mas ser igreja não é só este momento. Eu dizer que eu sou crente, eu sou cristão, só o fato de ir para a igreja, isso não me diz que eu sou cristão. Então nós somos igreja 24 horas por dia. Você continuará sendo igreja na tua casa, fazendo parte da igreja na tua casa, no teu trabalho, no trânsito, nos teus negócios. A nossa vida com Cristo, ela continua, há uma continuidade. E aí nós vemos, Deus nos apresenta o próximo, e nós não vemos o próximo. De igual modo também, um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. O levita era aquele que fazia o louvor no templo, cuidava da segurança, da portaria. Todo o serviço no templo era o levita que fazia. Esse levita trabalhava para o Senhor. Esse levita, ele vivia exclusivamente para Deus. Ele não poderia ter terras, ele não poderia fazer negócios. Era o próprio dízimo do templo que sustentava o levita. Ele não recebia propriedades, não recebia herança. Então, os levitas, eles eram do Senhor, uma tribo exclusiva para servir a Deus. Então significa que por ofício, aquele levita, quando visse aquele homem caído no chão, deveria socorrê-lo. Mas um certo samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quem era o samaritano? O samaritano, ele não era bem visto pelos judeus. Vou trazer um pouquinho da história de Israel para você ter um pouco de entendimento sobre quem eram os samaritanos. Na época de Saul, na época de Davi, Israel era um reino só, formado por 12 tribos. E depois de Davi e Salomão, depois de Salomão praticamente, as 12 tribos se dividiram. As 10 tribos, elas formaram o reino do norte, capital Samaria, e as 2 tribos do sul, que seria Judá e Benjamim, eles formaram o reino do sul com a capital em Jerusalém. O reino do sul, os judeus, eles adoravam o Senhor em Jerusalém. O reino do norte, a capital Samaria, eles adoravam o Senhor no Monte Gerizim. Tanto que a mulher samaritana, quando Jesus foi falar com a mulher samaritana, a questão era: onde que se deveria adorar a Deus? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? A resposta de Jesus é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, nem em Gerizim. Não importa o país, não importa a nação, não importa a cidade. O que Deus vai olhar dentro de você é que você o adore em espírito e o adore em verdade. Mas aí aconteceu com o reino do norte, ele foi invadido pelos assírios. E quando os assírios invadiram, houve uma miscigenação de raças, uma mistura das tribos de Israel, das 10 tribos, com os assírios.
Então, os judeus não viam com bons olhos os samaritanos, porque já não eram mais uma raça de judeu, uma raça de israelitas pura. Eles tinham se misturado, então eles não viam com bons olhos os samaritanos. Apesar dos samaritanos seguir o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas eles não iam para Jerusalém adorar o Senhor, mas tampouco eram bem vistos pelos judeus. Então eles não se falavam. Mas daí o samaritano, ao ver um judeu caído, diz a palavra de Deus, que ele moveu-se de íntima compaixão. Quando a palavra aqui, compaixão, fala, significa que ele deu um rebuliço dentro do seu ventre, no seu estômago, ele teve uma ânsia, aquilo mexeu, tremeu dentro dele quando ele viu aquele homem caído. O que Deus quer de nós? Que nós também tenhamos compaixão pelas vidas e pelas pessoas. Quando nós vemos uma prostituta na rua, quando nós vemos um travesti na rua, quando nós vemos uma criança perdida na rua, nas drogas, quando nós vemos alguém caído na rua, o que Deus está dizendo é o seguinte, que nós, cristãos, somos os representantes de Deus na terra. Nós é que deveríamos pegar aquele homem e fazer alguma coisa por ele. Aí nós não vamos. Daí uma pessoa que não tem Cristo, não é de igreja, vai lá e acorde aquela pessoa. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. O que ele fez? Ele limpou as feridas, passou azeite, passou vinho, para purificar, esterilizar. Ele não fez só isso. Ele colocou sobre a sua cavalgadura e o levou sobre esse cavalo e deixou-o numa estalagem, numa pousada. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-o ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu pagarei quando voltar. Ele não só cuidou, mas deixou aos cuidados de uma outra pessoa. E olha, e se tiver mais gastos, eu vou pagar. Eu vou voltar e vou pagar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. O homem caído, ele representa a humanidade caída. Representa a humanidade caída. Com seus pecados, com as suas angústias, com as suas dores, com a sua amargura. O homem que precisa ser salvo. O homem que precisa ter conhecimento de Cristo. A compaixão e a misericórdia precisam chegar na vida dessa humanidade. O bom samaritano aqui, ele representa a Jesus. Representa Jesus Cristo, que teve compaixão da humanidade. Morreu na cruz pela humanidade. E o seu espírito, através do azeite, através do vinho, que é um dos representantes do Espírito Santo, é que restaura
todas as feridas, todas as nossas dores, porque Jesus, ele fez isso na cruz por nós. O assaltante nos representa Satanás, e o pastor Tarcísio fez a abertura aqui de João 10:10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então é isso que o diabo quer fazer com a tua vida. Se tem um inimigo que quer te matar, te destruir e roubar teus sonhos, tua alegria, é Satanás. Porém, a boa notícia é que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Essa é a boa notícia. Mas o assaltante, ele tem um lema: o que é meu, é meu. O que é teu, se eu puder, será meu. Então, o que é meu, isso aqui é meu. Mas o que é teu, se puder, eu tomo para mim. Esse é o assaltante. É aquela pessoa que, trazendo para a nossa atualidade, se ele puder passar a perna em alguém, se ele puder tomar algo de alguém, seja o trabalho, seja o que for, se ele puder passar a perna em alguém e tomar o que é da pessoa, não importa os instrumentos, os meios que ele usar, mas se ele puder tomar, ele vai tomar. Porque tudo que é meu não dou para ninguém, mas aquilo que é teu, se eu puder, eu vou tomar. O bom samaritano também tem um lema, assim como o levita e o sacerdote. O levita e o sacerdote, eles estão dizendo assim, ó, o que é meu, o que é seu. Qual é o lema dessas pessoas? O lema é o seguinte: a vida é minha, não te mete na minha vida, e tu tens a tua vida, e não te mete na minha. Eu não vou meter na tua vida, e nem tu na minha, cada um na sua. Eu não vou compartilhar nada, não quero nada do que é teu. Eu quero seguir a minha vida, não quero me envolver com ninguém. Quantas dessas pessoas são assim? Se isolam, ou tem a sua vida egoisticamente, não compartilha nada, não dá nada, não quer se meter com ninguém, mas também não quer que ninguém se meta na vida dela. Agora o bom samaritano, ele também tem um lema: o que é seu, mas o que é meu, pode ser teu também. Bom samaritano, é isso que Jesus quer na igreja. O que é meu, ele pode ser teu também. Se você precisar, o que eu tenho, eu vou abrir mão para te dar e te ajudar. Eu vou abrir mão do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus recursos. Eu não quero o que é teu é teu. Mas o que é meu, se você precisar, ele vai ser teu também. Então, o que o Senhor está nos dizendo que é esse tipo de pessoas que o Senhor quer na igreja. O bom samaritano, o espírito do bom samaritano é assim. Eu compartilho o que eu tenho com as pessoas, porque eu sei que se a pessoa precisar, eu também ajudarei ela. Eu queria que você fosse lá para Isaías, capítulo 58. Versículo 7. Quando estava aqui meditando na parábola do bom samaritano,
o Senhor está trazendo à memória a nossa igreja, a visão da igreja. Quando o bom samaritano levou para a hospedaria aquele homem para ser curado a ferida, a hospedaria é a igreja. Irmãos, nós somos essa hospedaria. Aqui estão sendo trazidos feridos, as pessoas que necessitam ser cuidadas. E interessante, quem paga a hospedagem dos feridos, dos necessitados, é o Senhor Jesus. É o Senhor que dá a provisão para a igreja. E aí o Senhor trabalhou no meu coração sobre, quando nós começamos a IJAD, algumas coisas que o Senhor tinha colocado em meu coração, e a visão da igreja está em Isaías 58, versículo 11. E Isaías 58, 7, que faz parte do contexto da visão, diz assim: porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Que nós vemos a repartir aquele que tem fome, que nós recolhemos em casa os pobres abandonados, aqueles que não têm onde dormir, onde ficar. E quando vires um nu, o cubras com vestes, com roupas, e não te escondas da tua carne. Quer dizer, não fuja dessas pessoas, porque ele é o teu próximo. Mas olha as promessas que Deus nos dá, irmãos, aqui é tremendo. Quando a igreja, ela é voltada para as pessoas necessitadas, quando a igreja volta o seu olhar para aqueles que precisam do pão, de moradia, de acolhimento, de roupa, algumas coisas acontecem em nossas vidas. Qual é a promessa? Então romperá a tua luz com a alva, nós seremos luz, a tua cura apressadamente brotará. Significa que nós somos curados, a cura na igreja. Quando a igreja se fecha para ajudar o próximo, não tem cura na igreja. Os milagres não acontecem. Quando nós olhamos a igreja primitiva, a gente via os sinais e maravilhas acontecendo, as curas acontecendo. E hoje, tão pouco nós vemos. Por quê? Porque o nosso olhar não está mais lá para fora, para os necessitados, para os famintos. Então a cura acontecerá e a justiça de Deus irá adiante de nós. Tudo que nós fizermos, o nosso trabalho, as nossas ações, a justiça de Deus já vai estar lá na frente, nos favorecendo. E quando a justiça de Deus nos favorece, dentro do nosso coração vem o quê? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Nós temos a luz sobre as nossas vidas, nós temos a cura, nós temos a justiça de Deus adiante, e a glória do Senhor estará à nossa retaguarda. A glória do Senhor estará sobre nós. O nosso Serjade, o nosso Centro de Recuperação Jardim de Deus, quando nós começamos o nosso trabalho, quando nós compramos a nossa chácara, irmãos, quando nós compramos a nossa chácara, aquilo foi um milagre de Deus. A forma como compramos e não termos
o dinheiro para comprar. Aí eu vejo que para fazer a obra do Senhor, a gente faz com os recursos de Deus. O dono, ou melhor, o bom samaritano foi lá e pagou na hospedagem os feridos. É o Senhor que envia os recursos. Então, por um ato de fé, quando eu vi aquela chácara e botei os pés lá, eu olhei assim: Senhor, aqui nós podemos cumprir a visão que tu deu para a igreja. Aqui nós vamos poder trazer pessoas que estão nas ruas. Aqui nós vamos poder restaurar vidas. Aqui vamos poder fazer encontros, retiros. Aqui os nossos filhos serão abençoados, os nossos netos, nossas famílias, os casais. Então, quando eu boto o pé lá no nosso Recanto Jardim Deus, eu vejo todas essas coisas acontecendo. Eu digo: Senhor, como tu és maravilhoso. Porque nós agimos por fé, crendo que Deus nos daria toda a provisão. Hoje nós temos lá vaga para 25 internos, 25 pessoas que podem fazer o tratamento de dependência química. Mas se tivéssemos 50 vagas, 100 vagas, 200 vagas, irmãos, estariam as 200 vagas ocupadas. Nós temos pessoas lá que estão lá, já terminaram o tratamento e continuam lá. Você pode dizer assim: pastor, mas se acabou o tratamento, tem que enviar, tem que mandar embora. Esse é o nosso objetivo, não é que as pessoas sejam restauradas, curadas, liberte, volte para sua casa, volte para sua família. Mas nós temos pessoas que, pela sua condição física, pela sua condição psicológica, pela sua idade, não tem ninguém para recebê-los mais. E aí o que nós vamos fazer? Vamos mandar embora? Vamos ficar lá e vamos sempre cuidar deles. Vamos cuidar deles. O que o pastor fala isso também? Porque a minha maior alegria, irmãos, é quando a igreja entende que nós temos uma obra lá missionária e que aquilo é nosso, que você visite aquele lugar, que você faça culto lá, que tu leve a tua família, tu leve uma palavra. Fala ali com o pastor Marcelo: pastor, eu queria levar uma palavra para os internos. Você pode ter certeza que você irá fazer isso. O nosso grupo pequeno vai fazer uma noite para eles, uma noite de pipoca, uma noite de pinhão, uma noite de pizza. Vai lá e faz. O que eles precisam? Ser amados. E esse é o papel da igreja. Eu tenho outros sonhos, eu oro para o Senhor ter um centro de recuperação feminino, ampliação do nosso centro. Está aqui no meu coração. Mas como é que se realizará? Através de todos nós juntos. Nunca olhe aquilo ali, a chácara do pastor Facchini. Aquilo não está no meu nome. O Senhor me recolhe e aquilo continua. Não é meu, é da igreja, é do Senhor. E a minha alegria é quando você participa de tudo que está lá. Quando o pastor Marcelo me informa: o obreiro tal, o pastor tal, o irmão tal, hoje ele vai levar a palavra, ele levou a família lá. Irmãos, isso é motivo de alegria, porque aquilo é nosso. Nós estamos sendo ali o bom samaritano. Aquilo é nosso. Seja sócio do Serjade. Seja sócio do Serjade. São R$30 por mês, você pode colaborar. Se você é empresário, você pode dar muito mais. Isso é bênção. Olha o que acontece. A cura, a justiça de Deus adiante, a glória de Deus atrás de nós.
E o versículo 11, Isaías 58, 11, que a promessa de Deus, que é o versículo da Ijade, quando a igreja ela tem uma visão, ela tem um versículo, e você faz parte da igreja, essa unção, esse versículo está sobre a tua vida. Está sobre a tua casa, está sobre você, e você pode dizer: Senhor, esse é o versículo da nossa igreja, isso faz parte da minha vida. Eu quero essa promessa para mim. E diz assim: o Senhor te guiará continuamente. O Senhor será o teu guia. Fartará a tua alma em lugares secos, em lugares áridos. Então Ele guia, Ele farta, Ele fortalecerá, Ele fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado. Regado pelo Espírito Santo. Regado. Nunca faltará o Espírito Santo derramando do seu Espírito, regando a sua igreja. E serás como um manancial, uma fonte de água, cujas águas nunca faltam. Se você tem água, se você é uma fonte de água, você tem água para dar e saciar a sede das pessoas. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo são todos aqueles que se apresentam ao nosso caminho. Esse é o nosso próximo. E Deus não quer que fechamos os nossos olhos, ou fazendo que nem o sacerdote, que nem o levita, passando ao largo. O que é meu, o que é teu, é teu. Então essas pessoas que pensam que é meu, o que é teu, eles sempre estão distantes de tudo. Eles veem o problema e eles não querem se envolver com problema nenhum. É isso que o levita e o sacerdote fizeram. Olha, esse negócio, não quero me envolver nesse negócio. Imagina, tem que agora ali ver se o cara está morto, vou ter que cuidar dele. Mas daí é o seguinte, não é só ver se ele está ferido, vou ter que passar azeite, vinho, mas não é só isso, eu vou ter que ainda encontrar um lugar para ele. Semana passada tinha um rapaz aqui na igreja, com alguns problemas de rua, problemas, de drogas, e fiquei muito feliz quando levaram ele para o Serjade. Isso me alegrou muito o meu coração. Vocês não têm ideia, irmãos, como isso me alegra. Quando a igreja faz o seu papel de bom samaritano. Quando a igreja, ela é a hospedagem para receber os feridos. Quando o Senhor nos traz os feridos. Quando o Senhor vem derramar da sua graça sobre nós. Eu quero convidar os pastores, os diáconos, para nós servirmos a ceia do Senhor. Amada igreja, aqui sobre esta mesa nós temos um memorial. Aqui sobre esta mesa existe uma história contada de gerações a gerações. Uma história que se concretizou há 2000 anos, mas uma história que já começou com uma promessa desde o Jardim do Éden. A Bíblia, ela conta sobre a vida de Jesus Cristo. Nós tivemos a sua crucificação, a sua ressurreição, e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Todos nós estamos aqui, eu olho para vocês, vocês olham para mim, eu olho para os nossos pastores, nossos diáconos,
Mas a nossa história de vida, nossa ligação, é em razão do que está aqui sobre esta mesa. É isso que nos liga. Por quê? Porque tem uma história aqui. Uma história de amor, uma história de sacrifício. Aí o Senhor Jesus nos manda fazer um memorial, que é para nós recordarmos essa história. Para nós nos lembrarmos do que aconteceu há 2000 anos atrás. O sacrifício do Senhor Jesus. Foi o Senhor que fez a última ceia. Ele chamou os seus apóstolos, falou do pão, dizendo que o pão representaria a sua carne, o vinho, o seu sangue. E ele explicou para os apóstolos o que significava a última ceia que o Senhor tomaria com eles. Hoje o Senhor se faz presente aqui neste lugar novamente. Irmão, nós temos que ter esta consciência que Cristo está neste lugar. Cristo está aqui neste lugar. Eu, olhando aqui a irmã Mônica, nosso diácono Héctor, e sempre lembro do amor, a vontade que ele tinha sempre de servir a ceia. E muitas vezes suas limitações físicas, ele botava o seu terno, o seu uniforme de diácono, sentava ali, mas ele queria dizer: ei, eu estou aqui, eu não sou inútil. Olha, eu posso não me movimentar, eu tenho problema, mas eu quero dizer o seguinte: olha, eu estou aqui, servindo. E hoje nós estamos aqui, ligados por esses laços do sangue de Jesus derramado lá no Calvário. A palavra de Deus diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele partiu o pão, ele o consagrou ao Senhor e disse que isto aqui era em memória dele. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Porque toda vez que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Então, a ceia do Senhor, ela tem tantos símbolos, porque ela fala da morte de Jesus, da sua crucificação, fala da sua ressurreição, mas também ela prepara a igreja até que eu venha. Então o Senhor está nos avisando o seguinte: olha, eu vou voltar. Lembra-se aí da parábola do bom samaritano? O que ele fez? Ele deixou ali a pessoa ferida, pagou e disse ainda: ó, eu vou voltar. Eu vou voltar. O dono dessa hospedagem aqui é Jesus. E ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai buscar, vem nos buscar. E como é que nós estamos cuidando dos nossos feridos, irmãos? Aí o Senhor Jesus diz, palavra de Deus: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Então, nós vamos nos examinar. Pastor, quem pode tomar a ceia do Senhor? Bom, a ceia é do Senhor. A ceia não é da igreja, privativo da igreja. Não é nós que dizemos: ó, o João não pode, o Pedro não pode, porque
não concordamos que você faça a ceia. Ou você vai estar em disciplina. Não. A gente bota em disciplina alguém, ou a gente diz quem pode ou quem não pode. Também nós podemos estar impedindo essa pessoa de se reconciliar com Deus, até criando mais feridas ainda. E uma pessoa dessa morre, e quem é que vai prestar conta dessa alma depois? A ceia do Senhor nos fala em comunhão. É o momento que a igreja tem a comunhão. É o momento que nos perdoamos, nos restauramos. É aquele momento em que a família, ela faz a sua ceia, e ali eles se pedem perdão. O momento da comunhão, o momento da restauração. Então, se você se examinar, e você entender que teus pecados, o que você fez, você não quer mais cometer, e há dentro de você o arrependimento, você pode tomar. Não fuja da ceia, fuja do pecado. Isso nós temos que fazer. Não fugir da ceia, mas fugir do pecado. Então, a ceia não é um momento fúnebre, aquele momento assim. Não, irmão, a ceia é um momento de alegria. É momento de comunhão. É momento de partir do pão, mas também é um momento em que nós pedimos perdão dos nossos pecados. É um momento de restauração. Quando nós tomarmos a ceia do Senhor, nós temos que nos examinar. E ceia fala muito em perdão. Irmãos, igreja, aprenda uma coisa. Perdoar ou pedir perdão nunca é um sentimento. Guarde o que o pastor Faquini está falando para você. É a atitude. Eu decidi perdoar. Eu decidi pedir perdão. Pastor, mas lá dentro eu estou magoado, eu estou arrebentado, eu não sinto alegria em perdoar e nem sinto alegria em pedir perdão. Isso não tem nada dentro de mim que me... É atitude. Porque o que Deus quer é que você tome a atitude de perdoar ou de pedir perdão. Depois o Espírito Santo vai fazer um milagre em você, a tal ponto que esse fato na sua vida, ou essa pessoa, não ter mais importância para você. Sabe quando é que nós estamos livres, libertos, curados de um mal que fizeram para nós, de alguma pessoa que fez o mal para nós? Quando você fala da pessoa, e é como se falasse de João, de Pedro e Maria, não dá mais importância nenhuma para você. Mas quando se fala de tal pessoa e você, aquilo dá um negócio ruim, aquilo te leva ao sofrimento, à dor, significa ainda você não está liberto desse algo no teu passado que está te amarrando. Você tem que se libertar. E como é que você se liberta? Perdoando ou pedindo perdão. Uma das coisas que nós sempre ensinamos à igreja também é que o ofendido pede perdão. Como, pastor, agora ficou mais ruim ainda. Por que o ofendido pede perdão? Porque aquele que nos ofendeu, ele não tem condições de nos pedir perdão para nós. E às vezes, irmãos, vou dizer uma coisa para ti. Às vezes a pessoa que nos ofendeu, ela nem se lembra mais. Ou aquilo para ela não tem importância nenhuma. Mas para você aquilo tem. E você guarda, e guarda, e guarda. Quem é que foi o ofendido? Foi Deus ou fomos nós? Deus. E a palavra de Deus diz assim que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Quer dizer, quem veio até nós foi Deus através de Jesus Cristo, para restaurar a nossa ligação entre Deus e o homem. Então foi Deus, partiu de Deus a iniciativa do perdão. Por isso que o ofendido é que ele pede perdão. Fizeram mal para ti, vai lá e pede perdão. Agora, se é algum fato difícil
difícil. É claro que cada caso é um caso. Mas não vai para o Senhor. Mas fizeram um mal muito grande na tua infância. Em algum momento da tua vida. E não tem mais como ir lá falar com aquela pessoa. Nem sabe onde é que está. Sei lá, aquilo vai dar um problemão na tua família. Então, vai para o Senhor e diga: Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Abençoa ela. Abençoa a sua vida. E deixa o Espírito de Deus trabalhar dentro de você. Você vai ver que Deus vai fazer um milagre. Agora tem algumas pessoas que você tem que ir falar. Se você está com problema com o seu papai, com a sua mamãe, com o seu irmão, essas pessoas, irmão, você tem que ir até lá e perdoar. Não leve isso para o teu túmulo. Ou não deixe a pessoa levar para o túmulo isso aí. Todas as vezes que eu fui fazer visita hospitalar, e a pessoa estava nos seus últimos dias, seus últimos momentos de vida, sabe qual é o assunto das pessoas? É perdão. Ela quer chamar as pessoas, quer chamar o tio, o irmão, o pai, o avô. Eles querem que essas pessoas venham até o hospital para se perdoarem. Para se perdoar. Eu nunca vi ninguém no seu momento de vida querer falar de casa, de carro, conta bancária. E parece que aquilo tudo que a pessoa buscou quando chega no final da vida, vê que não é o mais importante. O mais importante são as relações. É a comunhão. Então, principalmente quando envolve família. Às vezes por um pedaço de terra, por uma herança, pessoas que nunca mais se falam. Então, perdoa, irmão. A palavra de Deus diz que honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Honrar pai e mãe depende se o pai foi bom ou a mãe foi bom. Vai lá e perdoa. Abraça. Beija. Faça a sua parte para viver uma vida feliz. E hoje aqui é a ceia do Senhor. É o momento em que você vai ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas fraquezas, as minhas falhas, me perdoe o que eu tenho feito contra ti. Davi, quando ele fez o Salmo 51, ele diz assim: contra ti somente pequei, que fiz o que é mal aos teus olhos. Então, os nossos pecados, ele ofende a Deus, e depois ofende as pessoas. Então hoje Deus está te dando a oportunidade de se perdoar, de restaurar, de se libertar. Nós vamos consagrar esses elementos que estão aqui. Senhor, nós consagramos o pão, que representa o teu corpo, o vinho, que representa o teu sangue. Este memorial, nós o consagramos para a glória do teu nome. Amém.